São Tomé, da dúvida à fé, o apóstolo que tocou Cristo e transformou o mundo. Há momentos na vida em que a dúvida parece mais forte do que a fé. Momentos em que o coração vacila, em que os olhos procuram sinais, em que a alma pede provas para acreditar. E, no entanto, é justamente nesses instantes que Deus se aproxima de forma mais silenciosa, mais profunda, mais transformadora. A história que hoje contemplamos é a de um homem que ousou duvidar, e, por isso mesmo, foi conduzido a uma fé ainda mais firme. Um homem que buscou tocar para crer, mas que, ao encontrar a verdade, entregou-se por inteiro, sem reservas. Sua jornada não é apenas a de um apóstolo, mas a de todos nós, que caminhamos entre incertezas e esperanças. Este é o caminho de São Tomé, o discípulo que a tradição recorda como aquele que quis ver para acreditar, mas que terminou sua vida proclamando, com ardor inabalável, a divindade de Cristo até os confins do mundo conhecido. Para compreender a profundidade de sua missão, é necessário voltar no tempo, aquela terra marcada pela expectativa do Messias. Era o século I, uma época de tensões e esperanças. O povo de Israel vivia sob o domínio do Império Romano, carregando no coração a promessa de libertação anunciada pelos profetas. As cidades fervilhavam com comerciantes, soldados e peregrinos. Havia pobreza, injustiça e sofrimento, mas também uma fé viva que atravessava gerações. Foi nesse cenário que nasceu Tomé, também chamado Dídimo, que significa gêmeo. Pouco se sabe sobre sua infância, mas a tradição sugere que ele cresceu em meio às práticas religiosas judaicas, aprendendo desde cedo as Escrituras e aguardando, como tantos outros, a vinda do Salvador. Sua vida, aparentemente simples, estava sendo silenciosamente preparada por Deus para algo muito maior. Tomé não era um homem de impulsos rápidos ou emoções superficiais. Havia nele uma profundidade reflexiva, uma tendência a ponderar antes de agir. Talvez fosse reservado, talvez até cauteloso. Essas características, que mais tarde seriam vistas como dúvida, eram também sinais de uma alma que levava a verdade a sério. Ele não aceitava facilmente o que não compreendia, e isso tornava, paradoxalmente, ainda mais apto para uma fé sólida. O encontro com Jesus marcou o início de uma transformação que mudaria tudo. Não sabemos exatamente como se deu esse primeiro contato, mas podemos imaginar o impacto daquele olhar, daquela voz que chamava não apenas pelos ouvidos, mas pelo coração. Jesus não escolhia seus discípulos ao acaso. Ele via além das aparências, conhecia as fraquezas e também o potencial escondido em cada um. Quando Tomé foi chamado, não recebeu apenas um convite para seguir um mestre, mas uma convocação para abandonar a antiga vida e caminhar rumo ao desconhecido. E ele aceitou. Mesmo com sua natureza questionadora, decidiu confiar. Deixou para trás suas seguranças e passou a acompanhar Jesus pelas estradas poeirentas da Galileia e da Judéia. Ao lado dos outros apóstolos, Tomé testemunhou ensinamentos que desafiavam tudo o que era conhecido. Ouviu parábolas que revelavam o amor de Deus de forma simples e profunda. Viu multidões sendo tocadas, corações sendo transformados, pecadores sendo acolhidos. E, pouco a pouco, foi percebendo que estava diante de algo que ultrapassava qualquer expectativa humana. Houve momentos em que sua coragem se destacou. Quando Jesus decidiu retornar à Judéia, mesmo sabendo do perigo que enfrentaria, foi Tomé quem disse aos outros discípulos que estavam dispostos a morrer com ele. Essas palavras revelam um coração fiel, disposto ao sacrifício, ainda que não compreendesse completamente o caminho que estava sendo traçado. Mas a jornada da fé raramente é linear. Assim como a luz, também há sombras. Assim como a certeza, também há dúvida. E Tomé, com sua busca sincera pela verdade, viveria um dos momentos mais marcantes da história cristã justamente por causa dessa tensão interior. Ele caminhava com Jesus, ouvia suas palavras, presenciava seus milagres, e, ainda assim, havia nele uma necessidade profunda de compreender, de tocar, de confirmar. Não se tratava de incredulidade fria, mas de um desejo ardente de não se enganar, de não construir sua vida sobre ilusões. Essa característica humana, tão próxima da nossa própria experiência, é o que torna sua história tão especial. Tomé não é um santo distante, inalcançável. Ele é alguém que representa nossas perguntas, nossos medos, nossas hesitações. Ele nos mostra que Deus não rejeita quem busca sinceramente, mesmo quando essa busca passa pela dúvida. Ao longo dos dias com Jesus, algo foi sendo moldado dentro dele. Cada palavra, cada gesto, cada milagre era como uma semente plantada em seu coração. Mesmo que ainda não florescesse plenamente, aquela fé estava sendo construída, silenciosamente, no interior de sua alma. E assim, entre passos incertos e momentos de profunda revelação, Tomé seguiu o Mestre.
sem saber que, em breve, seria confrontado com a maior prova de todas, uma prova que transformaria sua dúvida em uma das mais belas declarações de fé já pronunciadas. Após a ressurreição de Jesus Cristo, e depois daquele encontro transformador que marcou para sempre sua alma, São Tomé apóstolo já não era o mesmo homem. Aquele que havia hesitado agora carregava dentro de si uma certeza que nenhuma dúvida poderia abalar. Seu coração, antes inquieto, tornará-se um testemunho vivo da verdade que ele próprio tocará. A fé de Tomé não nasceu da facilidade, mas da experiência profunda. Ele não apenas acreditava, ele sabia. E essa certeza o impulsionou a ir além, muito além dos limites conhecidos, levando a mensagem de Cristo a povos que jamais haviam ouvido falar do Evangelho. Após o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, fortalecendo-os e enviando-os ao mundo, iniciou-se uma nova etapa na história da fé cristã. Os discípulos, antes temerosos, agora se tornavam missionários corajosos, dispostos a enfrentar perseguições, distâncias e perigos por amor à verdade que haviam recebido. Segundo a tradição preservada pela Igreja, Tomé foi chamado a evangelizar terras distantes do Oriente. Enquanto outros apóstolos permaneceram mais próximos do mundo mediterrâneo, ele partiu rumo a regiões desconhecidas, atravessando caminhos difíceis, enfrentando culturas diferentes e superando barreiras que iam muito além da linguagem. Sua jornada o levou primeiro por regiões da Pérsia, onde começou a anunciar a mensagem de Cristo entre povos que possuíam crenças antigas e profundamente enraizadas. Não foi uma missão fácil. Ele encontrava resistência, desconfiança e, muitas vezes, hostilidade. Ainda assim, permanecia firme, pois sua fé já não dependia de circunstâncias externas. Dizem que Tomé pregava com uma serenidade que tocava os corações. Não era apenas suas palavras, mas sua presença, sua convicção silenciosa, que despertava curiosidade e, aos poucos, abertura. Ele falava de um Deus que se fez homem, que sofreu, morreu e ressuscitou por amor. Falava de misericórdia, de perdão e de esperança, temas universais que encontravam eco mesmo nas culturas mais distantes. Mas foi ao chegar à Índia que sua missão alcançou um dos momentos mais marcantes. A tradição cristã antiga, especialmente entre os chamados cristãos de São Tomé, afirma que ele desembarcou na costa de Malabar, no sul da Índia, por volta do ano 52 d.C. ali, em uma terra rica em espiritualidade, marcada por tradições milenares. Tomé começou sua pregação. Não impôs, não forçou. Ele apresentou. E, pouco a pouco, foi formando comunidades de fé. Pessoas simples, famílias inteiras, começaram a acolher a mensagem do Evangelho. Conta-se que ele realizou batismos, fundou pequenas igrejas e estabeleceu uma presença cristã que perduraria por séculos. Até hoje, há comunidades na Índia que mantêm viva essa herança, reconhecendo em Tomé o seu fundador espiritual. Os frutos de sua missão não foram apenas visíveis, mas profundamente enraizados. Ele não buscava números ou reconhecimento, mas transformação. Cada pessoa que encontrava era tratada como única, como digna de ouvir a boa nova. Ao mesmo tempo, sua vida missionária era marcada por sacrifícios constantes. As longas viagens, o clima diferente, a alimentação escassa, os perigos das estradas e as ameaças daqueles que rejeitavam sua mensagem faziam parte de sua realidade cotidiana. No entanto, nada disso o fazia recuar. Havia dentro dele uma chama que não se apagava. A lembrança daquele momento em que esteve diante do Cristo ressuscitado era sua força. Ele sabia em quem havia acreditado, e isso lhe bastava. Em algumas tradições, há relatos de que Tomé também foi convidado a trabalhar na construção de um palácio para um rei local. Em vez de erguer um edifício material, ele utilizou os recursos para ajudar os pobres e necessitados, explicando que estava construindo um palácio no céu. Esse episódio, ainda que envolto em elementos simbólicos, revela a essência de sua missão. Tudo o que fazia era orientado pela eternidade. Sua presença não era apenas de um pregador, mas de um homem que vivia aquilo que anunciava. Ele cuidava, escutava, orientava. Sua fé se tornava visível em suas ações. E assim, entre encontros, conversões e desafios, São Tomé seguia sua jornada. Cada passo era uma resposta ao chamado que havia recebido. Cada dificuldade era uma oportunidade de confiar ainda mais. Sua história nos recorda que a fé verdadeira não elimina as perguntas, mas as transforma. Que o caminho de Deus nem sempre é fácil, mas sempre é pleno de sentido. E que, mesmo nas terras mais distantes, o amor de Cristo encontra caminhos para florescer. A caminhada de São Tomé apóstolo pelas terras do Oriente não foi marcada apenas pela pregação da palavra, mas também por sinais que tocavam profundamente aqueles que o escutavam.
Em um tempo em que a fé ainda dava seus primeiros passos fora de Israel, Deus confirmava a missão dos apóstolos através de obras que revelavam sua presença viva. Entre as tradições antigas preservadas pelos cristãos do Oriente, encontram-se relatos de milagres atribuídos a Tomé. Histórias que atravessaram séculos, transmitidas de geração em geração, não como simples narrativas extraordinárias, mas como testemunhos de uma fé que se tornava concreta na vida das pessoas. Fala-se de curas realizadas por sua oração. Doentes que, sem esperança, encontravam alívio. Pessoas aflitas que, ao ouvirem suas palavras e confiarem no nome de Jesus Cristo, experimentavam paz e restauração. Não era Tomé quem agia por si mesmo, mas o poder de Deus que se manifestava através de sua entrega. Esses sinais não tinham o objetivo de impressionar, mas de conduzir os corações à verdade. Em cada milagre, havia um convite silencioso: confiar, acreditar, abrir-se à ação divina. E muitos, tocados por essas experiências, abandonavam antigas práticas e abraçavam a fé cristã. Mas quanto mais a luz se espalhava, mais também cresciam as sombras da oposição. Em diversas regiões, sua presença começou a incomodar autoridades religiosas e líderes locais que viam na nova fé uma ameaça às tradições estabelecidas. A mensagem de um Deus único, que chamava todos à conversão e ao amor, confrontava estruturas de poder e crenças profundamente enraizadas. Tomé, com sua serenidade firme, não respondia com agressividade. Ele sabia que a verdade não precisa de violência para se sustentar. Ainda assim, enfrentava rejeições, críticas e, em alguns momentos, perseguições diretas. Houve ocasiões em que foi expulso de cidades, obrigado a partir às pressas. Em outras, viu comunidades que havia formado serem pressionadas e ameaçadas. Cada perda era uma dor silenciosa em seu coração, mas também um motivo para confiar ainda mais em Deus. A fé de Tomé, que um dia buscou provas, agora se tornava resistência. Não uma resistência endurecida, mas uma firmeza tranquila, sustentada pela certeza interior. Ele já não precisava ver para crer. Sua vida inteira havia se transformado em testemunho. Entre os episódios mais conhecidos da tradição, está a conversão de pessoas da corte de um rei local. Disse que sua pregação tocou membros importantes da sociedade, inclusive pessoas próximas ao poder. Isso, inevitavelmente, intensificou as tensões ao seu redor. Aqueles que antes o ignoravam passaram a observá-lo com desconfiança. Sua influência crescia, e com ela, o risco. Mas Tomé não recuava. Sua missão não era agradar aos homens, mas ser fiel ao chamado que havia recebido. Em meio a tudo isso, sua espiritualidade se aprofundava. A solidão das viagens, os momentos de silêncio, as noites sob o céu desconhecido eram também espaços de encontro com Deus. Ele rezava, meditava, recordava os ensinamentos de Cristo. Cada lembrança se tornava alimento para sua alma. Podemos imaginar Tomé recordando aquele instante decisivo, quando esteve diante do Cristo ressuscitado. Talvez, em momentos de fraqueza, revivesse aquele encontro, como quem volta a uma fonte de água viva. Ali estava sua força. Ali estava sua verdade. As provações não o endureceram, o purificaram. Cada dificuldade retirava dele aquilo que era superficial, deixando apenas o essencial, a confiança em Deus. Sua fé já não dependia de sinais externos, mas brotava de um relacionamento profundo e pessoal. E assim, ele continuava. Não como alguém isento de medo ou sofrimento, mas como alguém que aprendeu a caminhar apesar deles. Sua humanidade permanecia, mas agora iluminada pela graça. Os milagres, as conversões e as dificuldades formavam um único caminho. Um caminho de entrega. Um caminho de fidelidade. Um caminho que o conduzia, passo a passo, para o momento final de sua missão. São Tomé nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de permanecer, mesmo quando tudo parece incerto. Ele nos mostra que Deus não rejeita nossas perguntas, mas as transforma em caminhos de encontro. E, acima de tudo, sua vida revela que aqueles que buscam sinceramente acabam encontrando, não apenas respostas, mas a própria presença de Deus. À medida que os anos avançavam, a missão de São Tomé Apóstolo tornava-se cada vez mais intensa e, ao mesmo tempo, mais delicada. Sua presença já não passava despercebida. As comunidades que haviam nascido de sua pregação cresciam, fortaleciam-se, mas também se tornavam alvo de atenção e oposição. Tomé já não era apenas um viajante anunciando uma nova mensagem. Ele era, agora, um sinal vivo de transformação. Onde passava, deixava marcas. Onde falava, despertava mudanças. E isso, inevitavelmente, o colocava no centro de conflitos que iam além da fé,
tocavam interesses, estruturas e poderes humanos. Segundo antigas tradições cristãs, especialmente preservadas na Índia, Tomé estabeleceu sua missão em diversas regiões, chegando até Milapore, próximo à atual cidade de Chennai. Foi ali, em uma terra distante de sua origem, que sua caminhada terrena se aproximou do fim. Os relatos indicam que sua pregação continuava firme, mesmo diante de crescentes ameaças. Pessoas de diferentes camadas sociais se aproximavam dele, atraídas não apenas por suas palavras, mas pela autenticidade de sua vida. Ele não prometia riquezas, não oferecia vantagens, mas anunciava uma verdade que exigia entrega, e, ainda assim, muitos aceitavam. Entre os convertidos, havia também aqueles ligados à corte local. Isso despertou inquietação entre líderes religiosos e autoridades, que passaram a ver em Tomé uma influência perigosa. Sua mensagem desafiava crenças tradicionais e, mais ainda, tocava corações de maneira irreversível. A tensão foi crescendo de forma silenciosa, até que se transformou em hostilidade aberta. Tomé, consciente dos riscos, não abandonou sua missão. Sua vida já havia sido entregue desde o momento em que disse sim ao chamado de Jesus Cristo. Não havia mais espaço para recuos. Ele sabia que o caminho da fidelidade poderia levá-lo ao sofrimento extremo, e ainda assim, permaneceu. Há uma beleza profunda nessa escolha. Não se trata de buscar o sofrimento, mas de não fugir da verdade, mesmo quando ela exige tudo. Tomé havia tocado as chagas de Cristo, e agora, de certa forma, estava disposto a participar delas. Segundo a tradição, sua morte ocorreu por martírio. Por volta do ano 72 d.C. conta-se que foi atacado por lanças enquanto estava em oração. Um momento de intimidade com Deus transformou-se no instante de sua entrega final. A imagem é forte e, ao mesmo tempo, profundamente simbólica. Aquele que um dia quis tocar as feridas de Cristo, agora entrega o próprio corpo, unindo-se ao sacrifício do Senhor. Não houve resistência violenta, não houve fuga. Houve entrega. Seu sangue, derramado em terra estrangeira, tornou-se semente. A fé que ele levou não se apagou com sua morte, ao contrário, fortaleceu-se. As comunidades que ele havia fundado permaneceram, cresceram, atravessaram os séculos. Após sua morte, os cristãos locais começaram a venerá-lo como mártir, reconhecendo nele não apenas um pregador, mas uma testemunha fiel até o fim. Seu túmulo tornou-se lugar de memória e oração. Com o passar do tempo, sua história se espalhou por diferentes regiões do mundo cristão. A Igreja reconheceu sua santidade não por um processo formal como os de tempos mais recentes, mas pela tradição viva, pela memória contínua, pela devoção do povo de Deus. Ele passou a ser honrado como santo e apóstolo, aquele que levou o Evangelho até os confins da terra conhecida. Seu testemunho atravessou culturas, línguas e gerações. Na liturgia da Igreja, seu nome permanece unido aos demais apóstolos, mas sua história guarda um brilho particular. Ele representa aqueles que caminham entre a dúvida e a fé, entre o questionamento e a entrega. São Tomé não foi perfeito. E é justamente isso que o torna tão próximo. Sua santidade não nasceu da ausência de fraquezas, mas da transformação delas. Sua vida nos lembra que Deus não escolhe os mais fortes, mas fortalece aqueles que escolhe. Que a graça não elimina a humanidade, mas a eleva. E, ao contemplarmos seus últimos dias, somos convidados a refletir sobre o sentido da fidelidade. Em um mundo que muitas vezes valoriza o conforto e evita o sacrifício, o testemunho de Tomé nos chama a algo mais profundo. Ele nos mostra que a verdadeira paz não está na ausência de dificuldades, mas na presença de Deus. Que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na confiança. Seu martírio não foi o fim de sua história, mas sua plenitude. Foi o momento em que sua fé se tornou total, definitiva, eterna. E assim, aquele que um dia disse: "Se eu não vir, não acreditarei", tornou-se um dos maiores testemunhos de fé da história cristã. Ao contemplarmos a vida de São Tomé apóstolo, percebemos que sua história não terminou com o martírio. Ao contrário, foi ali que começou uma presença ainda mais profunda, mais silenciosa e mais universal. Sua missão, iniciada com passos incertos e perguntas sinceras, transformou-se em um legado que atravessa séculos e continua a tocar corações até os dias de hoje. Nas terras da Índia, onde ele anunciou o Evangelho com coragem e humildade, ainda vivem comunidades cristãs que preservam sua memória com amor e reverência. São conhecidas como os cristãos de São Tomé, e mantêm tradições antigas que remontam aos primeiros séculos da fé. Igrejas, celebrações e costumes guardam viva a chama que ele acendeu com sua entrega. Mas seu legado não se limita a um lugar específico. Ele está presente em cada pessoa que, em algum momento da vida, enfrentou a dúvida e, ainda assim, decidiu buscar a verdade.
São Tomé representa aqueles que não se contentam com respostas superficiais, que desejam compreender, que querem uma fé autêntica, enraizada na experiência e não apenas na aparência. Vivemos em tempos em que muitas pessoas se sentem como ele um dia se sentiu, inseguras, questionadoras, desejosas de sinais. E, por isso mesmo, sua história se torna ainda mais atual. Ele nos ensina que a dúvida, quando sincera, não é um obstáculo para Deus, é um caminho. Quantas vezes também nós buscamos provas? Quantas vezes pedimos sinais, desejamos certezas, queremos tocar para acreditar? E, no entanto, Deus continua se aproximando, não com imposições, mas com amor paciente. A resposta de Jesus Cristo a Tomé ecoa até hoje, não uma repreensão dura, mas um convite. Um chamado à confiança. Um gesto de misericórdia. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essas palavras não são uma crítica à busca de Tomé, mas uma abertura para todos nós. Elas mostram que a fé não depende apenas do que vemos, mas do que acolhemos no coração. E, ao mesmo tempo, a profissão de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus, permanece como uma das mais profundas declarações de amor e reconhecimento da divindade de Cristo. Não foi uma frase vazia. Foi o resultado de um encontro verdadeiro, de uma transformação interior. Hoje, ao recordarmos sua vida, somos convidados a fazer o mesmo caminho. Não necessariamente passando pelas mesmas experiências, mas permitindo que Deus nos conduza, com paciência, da dúvida à confiança, do medo à entrega. São Tomé também nos ensina sobre missão. Ele não guardou sua experiência para si. Ele partiu. Ele atravessou distâncias, enfrentou desafios, levou à luz onde havia desconhecimento. Sua fé tornou-se ação. Em um mundo que tantas vezes se fecha em si mesmo, sua vida nos lembra da importância de sair, de compartilhar, de testemunhar. Não com imposição, mas com autenticidade. Não com palavras vazias, mas com vida. E há ainda um aspecto profundamente humano em sua história: a coragem de continuar. Mesmo sem todas as respostas, mesmo diante de dificuldades, ele seguiu. Essa perseverança é, talvez, uma das maiores lições que nos deixa. Porque a fé não é um estado estático. É um caminho. Um processo. Uma caminhada que se constrói dia após dia, entre luzes e sombras. Ao longo dos séculos, a Igreja manteve viva a memória de São Tomé, celebrando sua festa, recordando seu testemunho, inspirando gerações a seguir o mesmo Cristo que ele encontrou. Seu nome é pronunciado com respeito, mas também com proximidade. Ele não está distante. Ele caminha conosco. E agora, ao nos aproximarmos do final desta contemplação, somos convidados a transformar tudo o que ouvimos em oração. Não apenas palavras, mas um encontro. Um momento de silêncio interior, de abertura, de entrega. Rezemos juntos. Senhor Deus, fonte de toda verdade e amor, nós te agradecemos pela vida de São Tomé, um homem que buscou, que questionou, que desejou compreender e que, ao te encontrar, entregou-se por inteiro. Dá-nos, Senhor, um coração sincero como o dele. Um coração que não tenha medo de perguntar, mas que também saiba confiar. Nos momentos em que a dúvida nos visitar, lembra-nos que tu estás presente. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, tu permaneces conosco. Fortalece a nossa fé, Senhor. Não uma fé superficial, mas profunda, viva, verdadeira. Uma fé que se sustente nas dificuldades, que cresça nas provações, que floresça no amor. Ensina-nos a reconhecer-te, assim como Tomé te reconheceu, e a dizer, com toda a nossa vida, meu Senhor e meu Deus. Dá-nos coragem para sermos testemunhas, para levarmos a tua luz onde houver escuridão, para sermos sinais de esperança em um mundo ferido. E, quando o medo nos paralisar, quando o cansaço nos desanimar, recorda-nos que não caminhamos sozinhos. São Tomé, apóstolo fiel, roga por nós. Intercede por nossas dúvidas, fortalece nossa fé, e conduz-nos sempre mais perto de Cristo. Amém. E assim, ao encerrarmos esta jornada, permanecemos em silêncio interior, deixando que essa história continue a ecoar dentro de nós. Porque a vida de São Tomé não é apenas um relato do passado, é um convite presente. Um convite à fé. Um convite à coragem. Um convite ao encontro com Deus. Que essa chama permaneça acesa em nossos corações, hoje e sempre. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.